abrir a palestra fazendo uma pergunta que, na verdade, é para gerar um pouco de reflexão, tá? Quem você é quando ninguém está olhando? Na maioria das vezes, a gente tem a tendência de ter atitudes ou deixar de ter atitudes por conta do julgamento das pessoas, né? Com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E essa pergunta é justamente para gerar essa reflexão. E depois eu vou colocar alguns conceitos para cada um formar a sua opinião a respeito do tema. Então, quem você é quando ninguém está olhando? Essa conduta que você tem quando ninguém está vendo, é justamente o que realmente vai importar e mostra quem você realmente é, além de ser um fator determinante na sua evolução espiritual. Eu trouxe também a parte da definição, né, da etiologia da palavra, que ela vem do latim conducta, que significa conduzir a si mesmo. Então, basicamente, é alguma coisa que você dirige, não é algo que acontece com você, a conduta. Você é o capitão do seu barco. Então, as suas condutas que você toma são justamente o que vai dizer quem você é, de verdade. Eu trouxe também alguns conceitos de filósofos. Eu coloquei o tema como as 3 bússolas porque eu trouxe 3 conceitos diferentes. Mas esses conceitos, eles não são opostos, eles são complementares. Então, o primeiro que eu vou falar é do Aristóteles. Para resumir, para não ficar lendo isso aqui tudo, basicamente a palavra-chave aqui é equilíbrio. Então, para Aristóteles, você é aquilo que você faz. E a excelência, ela não é um ato, mas sim um hábito. Então, o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, para a gente tomar condutas corretas, isso depende das virtudes. E as virtudes, elas são como um músculo. A gente precisa treinar para desenvolver. Essa parte das virtudes é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos praticar, né, com base na repetição, que a gente vai conseguir atingir as características que a gente deseja e que estão faltando ter aprimoramento na nossa personalidade, para que assim a gente possa ter uma boa conduta. Então, por exemplo, você sabe que eu não tenho muita paciência, preciso desenvolver mais essa parte. É isso que você vai ter que treinar todos os dias, você vai ter que exercitar. Não adianta você fazer uma vez e depois não praticar mais, porque você não vai estar tendo uma boa conduta. Aí eu trouxe também o conceito do filósofo que é o Immanuel Kant. A palavra que resume aqui o conceito seria a integridade. Então, para Kant, as atitudes, as ações que a gente toma, elas só têm valor se elas forem executadas com base no dever. O que isso significa? Significa que você tem que sempre pensar, isso é uma forma para resumir, né, o conceito. Você sempre tem que pensar e se perguntar: essa atitude que eu estou tendo, ela poderia virar uma lei universal para todos? Então, por exemplo, você vai contar uma mentirinha que não vai fazer mal a ninguém, é uma mentirinha leve, mas essa mentirinha, se ela virasse uma lei universal, todo mundo fosse fazer essa mentirinha, seria uma coisa boa? Não seria. Então, o ideal é você não fazer essa atitude, então essa conduta ela não tem valor. É isso que ele diz. E o último conceito que eu trouxe é do filósofo Stuart Mill, que a palavra que resume para ele, né, esse conceito é a utilidade. Ou seja, a sua conduta, as suas atitudes, elas têm que visar o maior bem-estar para o maior número possível de pessoas. Então, sempre antes de você tomar uma atitude, você precisa pensar no coletivo, digamos assim. E ele também afirma que a gente sempre deve priorizar os prazeres superiores do que os prazeres inferiores. O que é isso? Os prazeres superiores são, por exemplo, né, o respeito, o estudo, e os prazeres inferiores é aquela coisa do bem-estar rápido. Então, eu vou ali contar uma fofoca, isso já é um prazer inferior. E aí, para relacionar um pouco com o racionalismo cristão, eu trouxe os conceitos que basicamente são os conceitos-chave, né, da filosofia e que sempre é falado, né, tanto nas reuniões quanto nas palestras. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o pensamento,
é onde nasce, basicamente, as nossas ações, elas começam no nosso pensamento. Então, ele é a base de tudo. Através do pensamento, nós emitimos vibrações, né? E aí já se conecta um pouco com a lei da atração também. Nós emitimos vibrações e nós nos conectamos aos campos vibracionais semelhantes. Então, se você está emitindo boas vibrações, você vai se conectar nesse campo vibracional, né? Você está plantando uma boa semente, justamente que se relaciona também com a lei da causa e efeito. Então, nossas ações, nossas atitudes, elas são como se fosse que você estivesse plantando uma semente para o todo universal. E você vai colher as consequências e os efeitos disso no futuro. Muitas vezes a gente pensa que você vai ter uma atitude agora e você só vai lidar com as consequências depois, que o depois é daqui a uns anos. Não necessariamente. O futuro é daqui a pouco, daqui meia hora, daqui 40 minutos já é o futuro. Tudo que não é o agora já é o futuro. Então, a lei de causa e efeito é uma lei que a gente sabe que é imutável e é também uma lei educativa, porque não temos como fugir das consequências das nossas atitudes. E aí eu trouxe como exemplo, só uma situação de exemplo, então assim, imagina, né, você acorda, todos os dias você faz, né, a limpeza psíquica, você faz as suas atividades, tem o seu autodomínio, mas um belo dia você acordou atrasado, viu que não ia dar tempo de fazer a limpeza psíquica, já acordou estressado, e aí você sai de casa para ir para o seu trabalho. No meio do caminho, você acaba encontrando lá, no trânsito, acaba encontrando alguma situação, um outro motorista que também está estressado, já vai ter um certo atrito, e aí cada um segue o seu caminho, vai para o seu trabalho, chega na empresa, acaba agindo de forma grosseira com os colegas, com os funcionários, já está estressado, depois volta para casa, não tem tempo, não tem paciência para estar com a família, e aí você vai, deita, vai dormir e fala assim, caramba, que dia ruim, nossa, parece que tudo está contra mim hoje. E, na verdade, foi um erro da sua conduta lá no comecinho do dia, quando você deixou de fazer a sua limpeza psíquica e você deixou de ter o domínio dos seus pensamentos. Você começou a emitir aquele campo vibracional do estresse, da irritabilidade, e tudo gerou uma cascata. Justamente foi esse o título que eu coloquei. Então, para concluir, eu coloquei essa frase aqui, né? A filosofia nos ensina a pensar, a espiritualidade nos ensina a sentir, mas é a sua conduta que diz ao universo quem você realmente é. Então escolha com sabedoria, pois você é o arquiteto do seu próprio futuro. Basicamente, o racionalismo cristão, ele nos diz que a principal ferramenta para que a gente possa ter a nossa evolução espiritual seria a força de vontade e o autodomínio. Então, como diz aqui, você é o arquiteto do seu próprio futuro. É você, com as suas ações, que está construindo tudo que vai acontecer com você, né, todo o seu futuro. Então, façam boas escolhas. Espero que após essa palestra vocês consigam levar esses conceitos-chave aqui que eu trouxe, mais para nortear mesmo as nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia. Então, escolham com sabedoria, escolham as suas batalhas, pensem, reflitam antes de agir e também antes de pensar. Isso é muito importante, porque tudo começa no pensamento. Tá? Obrigada.